Registou-se um aumento drástico do número de doentes em situação de carência nutricional em pleno combate à pandemia. A Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica alerta e denuncia a falta de acompanhamento destes doentes quando têm alta hospitalar. Para nos falar deste problema da carência de alimentação por sondas, temos connosco nos estúdios da RTP Porto o Dr. Aníbal Marinho, presidente da Associação Intensivista na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Geral de Santo António. Muito boa tarde, Sr. Doutor. De acordo com um estudo publicado no início deste ano, 73% dos doentes internados em medicina interna estão mal nutridos. A que é que se deve este número tão elevado? É simples, vamos desmistificar isto. 75% dos doentes que foram estudados nas enfermarias de medicina interna, que não foram todas as enfermarias de medicina interna estudadas. O que nos leva a atenção, a chamar alguma particularidade, é o seguinte: existe um problema que é a malnutrição e é a malnutrição por carência. Há uma grande preocupação com a malnutrição por excesso de peso, que é a obesidade. Há muitos programas de apoio para a obesidade, mas há poucos programas para a malnutrição por carência, que envolve a desnutrição. Existe um programa europeu que envolve cerca de 18 países europeus, da qual Portugal está envolvido à custa da APNEC, que tenta sensibilizar a opinião pública e os políticos para esta realidade. Quando fomos fazer a abordagem dos pontos da situação como estava Portugal nesta fase, vimos que Portugal, infelizmente, não era muito favorecido em termos de cuidados da desnutrição. Ou seja, nós estávamos na cauda da Europa relativamente à desnutrição. Mas isso é um problema europeu que existe em todos os países europeus, só que nós estamos ligeiramente pior. Este governo, inclusivamente, já deu passos na melhoria desse programa, já implementou o rastreio nutricional à entrada dos hospitais, portanto, esse primeiro passo está dado. Agora falta é o acompanhamento. Se conseguirmos detectar doentes com risco nutricional e doentes desnutridos, é um passo importante. Agora nós temos que os acompanhar dentro do hospital e fora do hospital. Eu dou-lhe o exemplo típico que toda a gente percebe. Nós tivemos agora uma pandemia, e estamos em plena pandemia do Covid-19. Toda a gente viu os doentes a saírem das unidades de cuidados intensivos, com palmas, mas toda a gente reparou que os doentes estavam extremamente debilitados. Para muitos destes doentes, o calvário começou agora. Porquê? Porque a maior parte do tempo que tiveram cuidados intensivos estavam sedados e não tiveram a noção da realidade. Há muitos destes doentes internados nos hospitais há 2, 3 semanas, um mês, ou que foram para casa, que têm uma grande debilidade muscular, que mal se conseguem mover, e se não houver um acompanhamento a posteriori destes doentes, com fisioterapia, com suporte nutricional, obviamente proteico para recuperar a massa muscular, estes doentes vão voltar a ser reinternados e já ninguém se preocupa com eles porque eles já não são Covid, já são Covid negativos e passam a contar para o número geral de doentes. Tem ideia de quantas pessoas é que estão nessa situação? Neste período de pandemia, houve muita gente que de facto ficou afetada, mesmo esses doentes que estão em casa e que não tinham sondas para se alimentar. Nós temos uma ideia que 1% da população, sendo 110 mil pessoas, estão afetadas com desnutrição. Quando fazemos a equiparação ao doente com uma pandemia tipo Covid, que saiu dos cuidados intensivos, os outros doentes que tiveram cuidados intensivos sem serem Covid, que tiveram muito tempo internados, também perderam massa muscular. Os outros doentes oncológicos, que fazem vários processos de quimioterapia, perdem significativamente a sua massa muscular. Estes doentes, em que se faz um grande investimento, porque um doente que está internado em cuidados intensivos custa milhares de euros ao erário público, não faz sentido nenhum que posteriormente sejam abandonados à sua própria realidade, têm que recuperar por eles. Esta falta de nutrição pode levar à morte? Obviamente que sim. Repare, se um doente não for bem acompanhado a seguir ao processo agudo da sua doença, se ele tem o azar de ter uma intercorrência infecciosa ou qualquer outro tipo de intercorrência no imediato, se quer ser dos cuidados intensivos, o risco de falecer é extremamente elevado. Mesmo que não tenha esse azar, aqueles doentes que não têm capacidade monetária para terem uma fisioterapia eficaz e para terem uma nutrição clínica eficaz no ambulatório, porque ela não é comparticipada no ambulatório. Repare, em Espanha, a nutrição clínica, os suplementos nutricionais são comparticipados desde o século passado. Não estamos a falar desde há 2 dias, desde o século passado. Portugal anda à espera há vários anos que isso venha a acontecer. Um produto que custa num hospital 2 a 4 euros, estamos a falar de produtos extremamente baratos, numa farmácia podem custar 8 a 10 euros. É óbvio que as pessoas não têm dinheiro para estar a pagar esses suplementos
8 a 10 euros todos os dias durante 1 ou 2 meses. Não se pede que o Estado tenha uma intervenção gratuita e distribua a todas as pessoas, mas que regule este mercado, que dê alguma comparticipação. O que é que é necessário fazer para apoiar estes doentes? A nível do Serviço Nacional de Saúde, certamente, uma vez que a maior parte, como diz, não tem forma de subsistir. O que é preciso é, as pessoas têm uma ideia que a doença não acaba à saída do hospital. A doença continua para além do hospital. O investimento que é feito nestas pessoas, quer que tiveram Covid-19, quer que tiveram doenças neoplásicas graves, é um investimento significativo. Uma pessoa não faz uma quimioterapia e vai para casa e espera que as coisas aconteçam e que recupere facilmente. Estes doentes não têm cheiro, não têm sabor, têm falta de apetite. Portanto, um produto de 100 centímetros cúbicos pode dar cerca de 300 ou 400 quilocalorias. Portanto, é uma coisa que até é fácil de ingerir e até tem algum sabor, mesmo que não tenha sabor, mas pelo menos não é difícil de ingerir. Comer um prato com carne, um prato com peixe é extremamente complicado para certas pessoas que não têm capacidade de o fazer. Portanto, este tipo de suplementação faz sentido, é preciso para a posterior as pessoas poderem recuperar rapidamente para o seu estado normal. Estes doentes com Covid-19, deixa-me só dizer este ponto, estes doentes com Covid-19 vão estar meses até voltarem à vida ativa normal. Estes doentes graves tiveram cuidados intensivos, porque ficam extremamente debilitados, tiveram uma doença francamente aguda e que vão perder massa muscular significativamente. Os doentes neoplásicos são doentes que demoram muito tempo a voltar outra vez à sua vida ativa. Exatamente, doutora Aníbal Marinho, nós temos falado nos recuperados, mas ainda não chegámos a essa fase de perceber o que é que se está a passar com esses recuperados, se têm sequelas ou não e qual é o processo da sua recuperação total. Para terminar, diga-nos se os hospitais e centros de saúde têm nutricionistas suficientes para as necessidades atuais. Nem os hospitais, nem os centros de saúde não existem. Existem muitos nutricionistas que estão numa fase de desempregados. Temos uma boa capacidade de nutricionistas com excelentes aptidões para entrar rapidamente no Sistema Nacional de Saúde e não existem, não é valorizada a nutrição nesta altura. Existe, eu continuo a dizer, existe uma preocupação deste Governo, existe já uma norma feita para a nutrição clínica domiciliária que ainda não está aprovada à espera da aprovação na DGS, já estamos há mais de 6 meses à espera deste processo. Já houve algum cuidado e alguma progressão relativamente ao passado, mas não podemos parar por aqui, porque senão todo o processo não tem significado nenhum se paramos nesta fase. Temos que evoluir para o ambulatório. A maior parte dos nossos doentes não são tratados nos hospitais, são tratados depois no ambulatório. Não tratar os doentes no ambulatório, perdemos todo o objetivo que conseguimos nos hospitais, porque eles saem debilitados e depois ninguém mais os recupera. Precisam, de facto, ser acompanhados. Muito obrigada, doutor Aníbal Marinho. Muito obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto.